Meus irmãos, nós estamos caminhando para concluir esse seminário especial de principiantes que tem sido transmitido para todo mundo. Muitos lugares estão conectados conosco, aqui no Brasil, igrejas, manaínhas, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Europa, aqui na América do Sul, na Bolívia, nós estamos com um grupo de irmãos em La Paz, também em Cochabamba, em Santa Cruz. Na Europa, estamos com um grupo de irmãos em Munique, na Alemanha, na Inglaterra, um grupo de irmãos em Greenwich, uma pequena cidade de Londres, ali junto a Londres. Na Suécia, temos um grupo de irmãos, na Áustria, também na Dinamarca, isso na América, na Europa Ocidental. Na África, estamos com os nossos irmãos em Angola, ainda aqui na América do Sul, Peru, já falamos hoje pela manhã, Lima, Trujillo, né? Espanhol. Alguns irmãos não citamos os nomes aqui porque é um grupo grande. Nós vamos ficar de pé. Vamos participar da aula de batismo com o Espírito Santo, a última aula desse seminário. Estamos entrando em alguns locais, nos cultos que já estão em andamento. Nós vamos renovar o clamor, dando sequência a este culto, que se encerrará com esta palavra sobre batismo com o Espírito Santo. Vamos orar? Clamamos a Ti, ó Pai, pelo poder que há no sangue do Teu Filho, o Senhor Jesus. Pedimos, renova a nossa comunhão. Continua operando em nosso coração, visitando-nos com Teu Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentados. Manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com o Teu poder. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Eu saúdo aos amados irmãos presentes neste Manaim e demais locais, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso assunto, batismo com o Espírito Santo. Pode passar o próximo. Vamos ler todos juntos, está projetado lá em cima também. Todos juntos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse é o versículo básico aqui para nós, nessa aula de batismo com o Espírito Santo. Vamos passar o próximo agora. Nós vamos dar aqui uma palavra a respeito do batismo nas águas. Então vamos ler comigo aqui o que o Senhor Jesus disse em Mateus 28, 19. Todos juntos. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É a ordenança que ele deixou acerca do batismo nas águas. Muito bem. Qual o significado do batismo nas águas? Nós vamos ler Colossenses 2, 12, e vamos dar uma explicação. Todos comigo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Preste atenção, há muitos aqui que o Espírito Santo vai apelar no seu coração a respeito do batismo nas águas. Ao receber esse apelo do Espírito Santo, você vai ser batizado nas águas. Quem realiza o batismo nas águas é o pastor,
Ele vai levar você lá no batistério e vai dizer: fulano, fulana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai ser imerso lá. Aquele ato de imersão tem um significado glorioso, maravilhoso, que é um testemunho seu perante a igreja. Observe bem. Foi imerso, você estará dizendo: eu morri e eu fui sepultado com Cristo. Quando levantar de lá, você estará proclamando o seguinte: já ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, diz a palavra, tudo se fez novo. Por isso o texto diz aqui, ó, sepultados com ele no batismo, referindo-se ao batismo nas águas. Nele também ressuscitastes, nova vida, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Pode passar o próximo aqui. Vamos ler o que diz a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. O Senhor Jesus é que disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, como é uma ordenança dele, ele deixou bem claro no Evangelho de Marcos, dizendo: quem crê, quem tem a experiência da conversão, da salvação, ele diz: aquele que crê será salvo, e for batizado será salvo. Atos 2, 38. A informação que o apóstolo Pedro dá no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Aqui nós todos vamos ler agora, lá em cima também. E disse-lhes Pedro, vamos juntos, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento, mudança de vida, novo nascimento, nova criatura. Batizados em nome do Senhor Jesus, batizados segundo a ordenação, a revelação do Senhor Jesus Cristo, que é nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. No batismo nas águas, queremos deixar bem claro aqui o seguinte: não existe batismo para criança na Bíblia, porque o batismo nas águas é um batismo de arrependimento. Arrependei-vos, é isso que diz a palavra, agora aqui que nós lemos. A criança não precisa se arrepender de nada. Por quê? O Senhor Jesus disse o que a respeito das crianças? Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Então, por isso que nós não fazemos o batismo de criança, mas sim o batismo de arrependimento nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar aqui. Batismo com o Espírito Santo agora. A promessa está no livro do profeta Joel. O que é profético no Velho Testamento se cumpre no Novo. E o profeta Joel, já foi mencionado esse texto aqui hoje, disse assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Em Atos 2, de 1 a 4, nós vamos encontrar ali o cumprimento da promessa. No dia de uma festa entre os judeus, já foi falado aqui hoje também, a festa dos Pentecostes. Essa festa era comemorada 50 dias após a morte do Cordeiro. Então, após a Páscoa, se contava ali mais 49 dias, então era o 50º dia, e existia essa festa chamada a festa do Pentecostes, onde se cumpriu ali a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, conforme o profeta Joel profetizou. O que aconteceu naquele ato ali? Cerca de 120 pessoas reunidas no cenáculo, de repente, eles ouviram um som, como de um vento veemente, impetuoso. Esse som encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e eles tiveram visões. Eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E a palavra diz lá,
o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo. Essa expressão, cheios do Espírito Santo, significa todos foram batizados com o Espírito Santo. Então a promessa se cumpriu. Naquela hora ali eles falaram em línguas estranhas. E quando a bênção veio sobre eles, eles estavam trancados no cenáculo. Eles saíram para fora, na rua, pregaram para a multidão que lá estava, e houve naquele dia quase 3.000 almas convertidas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali se cumpriu a colheita, ou a festa das primícias, os primeiros frutos da dispensação da graça do Espírito Santo, colhidos pela igreja. Então observe bem aqui, os irmãos, quando as línguas estranhas foram faladas, os estrangeiros que estavam ali, ouviram aquela língua estranha, a interpretação da língua estranha na sua própria língua materna. Então aconteceu ali a manifestação dos dons espirituais, conforme a profecia de Joel. O batismo com o Espírito Santo foi só no dia do Pentecoste? Não. Na mesma mensagem, em Atos 2, verso 39, Pedro prega para os judeus que ali estavam, dizendo o seguinte: a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto e aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado. Aleluia. E o Senhor te salva. E o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que batiza com o Espírito Santo. Depois nós vamos encontrar o batismo com o Espírito Santo na cidade de Samaria, que nós lemos aqui que Jesus diz que eles testemunhariam dentro da cidade de Samaria, porque os samaritanos não se davam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos. Mas Filipe foi à cidade de Samaria, pregou Jesus lá, os samaritanos creram, foram batizados nas águas, mas tem um detalhe: não eram batizados com o Espírito Santo. A igreja em Jerusalém enviou lá para Samaria Pedro e João, e eles oraram por eles, e eles foram batizados também com o Espírito Santo. A experiência de Saulo: creu em Jesus a caminho de Damasco, ficou lá na cidade de Damasco 3 dias e 3 noites sem ver, sem comer, sem beber, mas em comunhão. E Ananias, servo do Senhor, foi enviado para orar por ele, para que ele fosse batizado com o Espírito Santo, tornasse a ver novamente, porque ele tinha ficado cego, e imediatamente foi batizado nas águas também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a porta da graça se abriu para os gentios, na casa do centurião Cornélio, em Cesareia, quem foi enviado lá foi Pedro. Então ali naquele momento ali, quando Pedro pregava a palavra, todos que estavam na casa de Cornélio, amigos, parentes, seus familiares, creram imediatamente. Quando eles creram em Jesus, imediatamente o Senhor os batizou com o Espírito Santo. Quando Pedro viu ali a manifestação do Espírito Santo no meio dos gentios, conforme o Senhor Jesus havia profetizado, e até os confins da terra, Pedro disse assim: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, no princípio, receberam o Espírito Santo? Então naquele momento ali, eles foram também batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, 20 anos depois do Pentecostes, encontrou lá 12 varões, que já eram crentes no Senhor Jesus Cristo. E Paulo perguntou a ele: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E eles disseram assim: olha, nós nem ainda ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Então o que aconteceu naquela hora ali? Paulo explicou-lhes a palavra, a ordenança de Jesus acerca do batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles só conheciam um batismo de arrependimento que foi pregado por João Batista, o profeta, precursor do Senhor Jesus. Mas agora eles passaram novamente pelas águas, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Paulo impôs as mãos sobre eles, e eles foram também batizados com o Espírito Santo. Pode passar aqui. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso está em João 1, verso 31 a 34, quando João Batista testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba
e repousar sobre ele. Isso quando Jesus foi também batizado nas águas. Então, quando Jesus sai da água ali, João contempla o céu aberto e o Espírito Santo descendo na forma corpórea de uma pomba e repousando sobre o Senhor Jesus Cristo. João teve essa visão porque o Senhor, o Pai, havia revelado a ele: João, aquele sobre quem tu vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Assim como não há nenhum outro nome abaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos, não existe nenhum outro nome abaixo do céu que pode batizar você com o Espírito Santo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode te batizar com o Espírito Santo, e agora mesmo aqui ele vai batizar muitos com o seu Espírito Santo, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia ao nome do Senhor. E João termina no verso 34 do capítulo 1, dizendo assim: e eu vi, e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Benefício desta bênção: poder para testemunhar. Já lemos no capítulo 1, verso 8. Selo para o arrebatamento. Efésios 1:13, eu vou ler aqui para os irmãos, quiserem marcar o texto aí na sua Bíblia. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é a promessa? A promessa é vida abundante. Vida abundante é vida eterna. Aleluia. Vamos repetir aqui. Ainda há pouco o Senhor vai selar muitos aqui com o Espírito Santo da promessa. Preparo para o arrebatamento ainda. O batismo com o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Continuando em Efésios 1, agora o verso 14. O qual, referindo-se ao batismo com o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pode passar aqui agora, o próximo. A parábola das 10 virgens. O Senhor, quando contou a parábola das 10 virgens, ele mostrou 10 eram prudentes e 5 eram prudentes e 5 eram loucas. 10 virgens. Quando a palavra do Senhor diz a respeito das loucas, elas tinham veste de salvação, elas tinham candeia, mas elas não tinham azeite de reserva na vasilha. Mas as prudentes, elas tinham a veste de salvação, elas tinham candeia e tinham azeite de reserva na vasilha. Diz a palavra que, tardando o noivo, todas elas adormeceram. Mas a palavra nos diz que à meia-noite foi dado o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Naquele momento ali, as virgens chamadas loucas disseram para as prudentes: meia-noite, já gastaram azeite das 6 da tarde até meia-noite. Dai-nos no vosso azeite, que as nossas lâmpadas se apagam. Elas disseram: de maneira nenhuma, e diante aos que o vendem, comprai para vós. Elas foram, voltaram com a candeia que andava nessa posição aqui para iluminar o rosto e o caminho, com a candeia apagada. Estando com a candeia apagada, o Senhor respondeu àquelas que estavam nas trevas, dizendo: não vos conheço. E a porta não foi aberta. Então, aqui, em Lucas 12:35, o Senhor Jesus disse assim: estejam cingidos vossos lombos. Sabe o que é isso? Lombos cingidos com a verdade, com o Evangelho, com a palavra, com veste de salvação, e acesas as vossas candeias. Por quê? Porque o Senhor vem buscar aqueles que estão na luz, que andam na luz, que vivem na luz, porque Jesus é a luz do mundo, diz a palavra. E ele diz assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas verá a luz do dia. Então diz aqui a parábola, ainda Mateus 25. Ele terminou a parábola dizendo assim: vigiai. O que é vigiar? Vigiar é guardar a palavra, é viver a palavra, é viver a revelação. Vigiar é colocar a palavra acima de todo e qualquer nosso interesse particular. Mas a palavra
e o reino em primeiro lugar. E ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vigiai, candeias acesas para entrar nas bodas, para o arrebatamento da igreja. Pode passar aqui, e esse aqui nós vamos ler todos juntos agora. Lucas 11:13. Os irmãos estão lá fora, interagindo conosco, vão ler também nas igrejas e nos Manaíns. Todos lendo o Lucas 11:13. Comigo. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. A igreja vai ficar de pé. Você que não é batizado com o Espírito Santo, já leu aqui o texto agora. O Pai Celestial, o Deus Pai, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Na última aula que nós tivemos de batismo com o Espírito Santo, sabe o que o Senhor mostrou? Uma visão? Um cordeiro. Ele andando no meio da congregação. Passava ao lado de cada um. E olhando para cada um. Aquele olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. O Senhor mostrava na visão que ele ia curando enfermidades físicas, enfermidades espirituais, trauma da alma, ele ia curando também. E o Senhor mostrou ali que naquele momento em que ele andava ali no meio da congregação, do alto céu caía fogo. Fogo sobre as candeias que ali estavam vazias. E esse fogo que caía do alto céu acendia a candeia que fala do seu coração, que fala da sua vida. E todos ali naquela hora glorificaram ao Senhor, porque Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo para sempre, Ele é o mesmo, aleluia. Agora, você que deseja um batismo com o Espírito Santo, e já pode pedir agora ao Pai, pode ajoelhar onde você está mesmo. Se você não puder ajoelhar, por acaso, pode ficar em pé. Mas se puder, ajoelhe. Você está diante do trono do Senhor. O Cordeiro está vivo no nosso meio. O olhar dele está sobre você. E as mãos do Senhor, estão estendidas para abençoar. Os pastores, onde estiverem, pode estender as mãos sobre a congregação. Bem suavemente. Espírito do Trino Deus, vem sobre mim, bem suave. A igreja pode cantar também, suavemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eriandra la mai naisou. Derihai, sondre meandre ras. Eriandri ala mai naisei. Meus servos, Deicandri alai. vós que estáis de joelhos diante do vosso Deus, Eiro shidriandri alamai. e que tendes me pedido Edrimensi. que eu os batize com o meu Espírito Santo. Mandri ala mai naisei. E eu estou atendendo o vosso clamor. Deicandri andri alai. Estou enviando Mandri alamai. fogo do meu altar. Doriandri alaisi. E este fogo cai sobre vós. Keidri alamai.
e aquece a vossa alma. E esta grande alegria que entra em vós nessa tarde é este sinal que tenho vos batizado com o meu Espírito Santo. E tereis poder para testemunhar. E sereis ricamente abençoados. Podeis glorificar o meu nome. Porque os meus anjos, como chama de fogo, passeiam no vosso meio. Muitas candeias se acendem. Porque o vosso Deus tem derramado do óleo do meu Espírito sobre vós. Estais selados agora com este batismo, que é o batismo com o meu Espírito Santo. Glorificais o meu nome e fazei isso de todo o vosso coração, porque descereis transformados, e as vossas famílias verão em vós a luz da minha glória, e perguntarão a vós onde estivestes, e vós dizeis a eles: eu encontrei o meu Senhor. Adorai o meu nome, glorificais o vosso Deus. Eriais som dremeando. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que se ajoelharam, pode se levantar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode glorificar o Senhor. O Senhor pode te dar visões, revelações, pode te dar línguas estranhas. Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. E o nome dele é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gilberto. No momento que o senhor falava com a classe, eu pude ver que uma nuvem, mas é interessante que essa nuvem era de fogo. Glória a Deus. E ela começava, cobria todos nós. Eu via que ela cobria todos nós. E à medida que o senhor ia falando, eu vi que raios de fogo saíam e ia atingindo algumas pessoas. Glória a Deus. E eu sabia que quando ele atingia, alguns falavam em línguas, outros tinham visões, alguns eram curados de enfermidades, mas a maioria que recebia esse fogo era batizado com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. O Senhor mostrava, no momento que ele estava falando conosco, eu vi 3 colunas de fogo. Ela se movia no meio da classe. E eu vi um momento que ela ia queimando algumas identidades. Eu vi que os irmãos choravam muito. Eu vi quando os irmãos se colocavam de pé agora, era entregue aos irmãos identidades novas. Aleluia. Que estava escrito cidadão do céu. Amém. Novo nascimento, né? Coisa maravilhosa. Coisa gloriosa. Antes de terminar aqui esse período, temos uma palavra para dizer para a igreja aqui. Escola Bíblica Dominical amanhã, 10 horas da manhã. Você está convidado. Convide o seu familiar. Convide o seu vizinho.
Convide um amigo seu. Fala onde você passou o sábado. O que você recebeu. Leve ele lá na escola bíblica dominical. E deixe que o Espírito Santo vai operar na vida dele também. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E que a graça do Senhor, o nosso Deus, e que o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com os amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar. Está encerrado o seminário. Que Deus abençoe a cada um com a paz do Senhor Jesus Cristo.
cantar.